Explorar o sistema solar é como percorrer as páginas de um vasto livro cósmico, onde cada planeta, lua e asteroide conta uma história única e fascinante. Como astrônomo, minha visão é moldada pela incessante busca pelo conhecimento e pela compreensão das maravilhas que orbitam nosso Sol. No coração desse sistema, nossa estrela-mãe, o Sol, comanda o espetáculo cósmico. Seus raios estendem-se por bilhões de quilômetros, proporcionando luz e calor a todos os corpos que ousam dançar ao seu redor. Os planetas internos, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, são mundos cativantes, cada um com sua própria identidade. Mercúrio, o mensageiro veloz, corre através de uma órbita intrépida, enquanto Vênus, com sua atmosfera densa e misteriosa, desafia as expectativas. A Terra, nosso lar, é um oásis de vida em meio ao vasto deserto espacial. Contemplar nosso planeta a partir de uma perspectiva cósmica desperta um profundo senso de responsabilidade pela preservação de sua diversidade e equilíbrio. Marte, com suas vastas planícies e vestígios de água, instiga a imaginação humana, provocando a possibilidade de um dia expandirmos nossa presença além do nosso planeta natal. Os gigantes gasosos, Júpiter e Saturno, com suas majestosas atmosferas e imponentes anéis, são verdadeiros gigantes do Sistema Solar. Suas luas, como Io, Europa, Ganimedes e Titã, são mundos por direito próprio, cada um com características únicas que intrigam e desafiam nossas compreensões convencionais. À medida que nos aventuramos para os confins externos, Urano e Netuno, os gigantes de gelo, revelam-se como enigmas cósmicos, envoltos em mistérios que só recentemente começamos a desvendar. E além dos planetas, encontramos os escombros de colisões antigas e os cometas, mensageiros interestelares que trazem consigo os vestígios da formação do Sistema Solar. Cada objeto no Sistema Solar é como uma peça em um quebra-cabeça cósmico, e minha busca como astrônomo é compreender como essas peças se encaixam e o que podem revelar sobre a origem e evolução do nosso sistema planetário. Cada observação, cada descoberta, é uma adição ao nosso entendimento em constante expansão do vasto e complexo teatro que é o Sistema Solar. Ao explorar essas maravilhas cósmicas, sinto-me grato por ter o privilégio de testemunhar e contribuir para o fascinante enredo que se desenrola diante dos olhos da humanidade. No vasto e enigmático cosmos, o Sistema Solar se destaca como uma obra-prima celestial, um dançarino cósmico que cativa a imaginação de astronômicos e curiosos desde tempos imemoriais. Em um telescópio, somos transportados para além dos confins da Terra, contemplando um espetáculo de proporções majestosas. No centro dessa sinfonia cósmica, o Sol Rainha Supremo, uma estrela de magnitude indescritível. Sua luz, mais do que uma simples fonte de calor, é a força que governa a vida em nosso pequeno planeta. Em torno dele, em uma dança celestial, os planetas traçam suas órbitas, cada um com sua personalidade distinta. Mercúrio, o mensageiro veloz, corre em uma órbita intrépida, desafiando as ardentes chamas solares. Vênus, a joia do crepúsculo, exibe sua beleza radiante enquanto orbita em um esplendor de núcleos e mistérios. A Terra, nossa casa azul, é um oásis de vida em meio ao vasto deserto do espaço, um ponto singular de maravilhas e complexidade. Marte, o planeta vermelho, cativa nossa imaginação com a promessa de mundos desconhecidos. Os gigantes gasosos, Júpiter e Saturno, ostentam anéis majestosos e luas fascinantes, cada uma pequena esfera de mistérios a serem desvendadas. Urano e Netuno, os solitários gigantes de gelo, orbitam nos confins exteriores do Sistema Solar, seus segredos escondidos nas profundezas geladas do espaço. Nas regiões além dos planetas, encontramos os destroços de antigas batalhas cósmicas, os asteroides, e os enigmáticos cometas que visitam o interior do Sistema Solar, trazendo vestígios de nossas origens distantes. Cada corpo celeste, grande ou pequeno, contribui para a riqueza da narrativa cósmica que se desenrola diante de nós. Ao observar o Sistema Solar, somos lembrados da fragilidade de nossa existência em meio à vastidão do universo. Contemplamos não apenas objetos celestes, mas artefatos de uma história cósmica que envolve bilhões de anos. O Sistema Solar é, na verdade, um teatro cósmico onde os protagonistas são os planetas, luas e cometas, desempenhando papéis em uma história que ainda estamos apenas começando a compreender. O Sistema Solar, vasto e fascinante, abriga uma infinidade de curiosidades que despertam a imaginação e o interesse de cientistas, astrônomos e curiosos. Vamos explorar algumas dessas peculiaridades que fazem do nosso Sistema Solar um lugar único e surpreendente. 1. Órbita excêntrica de Mercúrio. Mercúrio, o planeta mais próximo do Sol, possui uma órbita bastante excêntrica,
o que significa que sua distância em relação ao Sol varia significativamente ao longo do tempo. Essa característica contribui para extremos térmicos, com temperaturas que podem atingir mais de 400 graus Celsius durante o dia e cair para menos 180 graus Celsius à noite. 2. Retrogradação de Vênus. Vênus, muitas vezes chamado de estrela da manhã ou estrela da noite, exibe um movimento retrógrado único em seu ciclo orbital. Isso significa que, ocasionalmente, parece inverter sua direção no céu, movendo-se de oeste para leste, antes de retomar seu curso normal. 3. Anéis espetaculares de Saturno. Saturno é conhecido por seus deslumbrantes anéis, mas poucos sabem que esses anéis são compostos principalmente de partículas de gelo e rocha, variando em tamanho desde pequenos grãos até enormes pedaços de matéria. A complexa estrutura desses anéis adiciona uma camada extra de beleza ao sistema solar. 4. Tempestades gigantes em Júpiter. Júpiter, o maior planeta do sistema solar, é lar da Grande Mancha Vermelha, uma tempestade que existe há pelo menos 300 anos. Esta tempestade é tão grande que poderia engolir a Terra inteira. Além disso, Júpiter experimenta frequentes tempestades elétricas, tornando um verdadeiro espetáculo cósmico. 5. Auroras em Marte. E assim como na Terra, Marte também possui auroras. No entanto, em vez de serem causadas apenas pela interação entre partículas solares e atmosfera, as auroras marcianas também são influenciadas por poeira carregada eletricamente, criando um espetáculo único no céu marciano. 6. Plutão e sua órbita excêntrica. Anteriormente considerado o nono planeta do Sistema Solar, Plutão agora é classificado como um planeta anão. No entanto, sua órbita excêntrica e inclinada o tornam um objeto intrigante. Além disso, Plutão tem uma lua, Caronte, que é tão grande em comparação com o planeta anão que ambos orbitam em torno de um ponto no espaço entre eles. Estas são apenas algumas das muitas curiosidades que tornam o Sistema Solar um lugar repleto de maravilhas e mistérios. À medida que a exploração espacial continua, certamente descobriremos mais segredos fascinantes que aumentarão nossa compreensão desse vasto e complexo conjunto de corpos celestes. Teorias sobre o Sistema Solar. Uma exploração do cosmos. O Sistema Solar, um fascinante arranjo celestial composto por planetas, luas, asteroides, cometas e outros corpos celestes, tem sido objeto de estudo e especulação ao longo dos séculos. Diversas teorias emergiram para explicar a formação, evolução e características únicas desse sistema estelar que abriga a Terra. Vamos explorar algumas dessas teorias intrigantes. Teoria nebular. Uma das teorias mais amplamente aceitas é a teoria nebular, proposta inicialmente por Emmanuel Swedenborg no século XVIII e posteriormente desenvolvida por Pierre-Simon Laplace e Immanuel Kant. Essa teoria sugere que o Sistema Solar se originou a partir de uma grande nuvem de gás e poeira chamada nebulosa. Sob a influência da gravidade, a nebulosa começou a contrair e girar, formando um disco protoplanetário. No centro desse disco, a estrela central, nosso Sol, nasceu, enquanto os planetas e outros corpos celestes se formaram a partir dos resíduos orbitais. Teoria de impacto gigante. E a teoria de impacto gigante propõe que a Lua foi formada a partir do material expelido após uma colisão massiva entre a Terra e um protoplaneta do tamanho de Marte, conhecido como Teia. Esse evento cataclísmico teria ocorrido nos primórdios do Sistema Solar e moldado as características tanto da Terra quanto da Lua. Teoria da Grande Mancha Vermelha em Júpiter. A Grande Mancha Vermelha em Júpiter é uma tempestade gigantesca que existe há séculos. Uma teoria sugere que essa característica única é resultado de correntes de ar em direções opostas que mantêm a tempestade em constante movimento, enquanto outra teoria propõe que interações complexas entre a atmosfera e a composição química da Grande Mancha Vermelha são responsáveis por sua persistência. Teoria da formação de anéis. A origem dos anéis de planetas como Saturno e Júpiter é uma questão fascinante. Acredita-se que esses anéis se formaram a partir de material que não se consolidou em luas ou planetas durante a fase inicial do Sistema Solar. Colisões entre luas ou asteroides podem ter contribuído para a criação desses anéis espetaculares. Teorias sobre a água na Terra. A presença de água na Terra é crucial para a existência da vida como a conhecemos. Algumas teorias sugerem que a água foi trazida por cometas e asteroides durante os estágios iniciais do Sistema Solar, contribuindo para a formação dos oceanos e mares. Essas teorias fornecem um vislumbre do incrível universo que nos rodeia e destacam a complexidade e a diversidade do Sistema Solar. Embora muitas perguntas ainda permaneçam sem resposta, a exploração contínua e as missões espaciais têm o potencial de revelar novos mistérios sobre nossa casa cósmica. À medida que a ciência avança,
a compreensão do Sistema Solar continua a evoluir, proporcionando-nos uma visão mais profunda e fascinante do cosmos. Conceito geral do planeta Terra. O planeta Terra é o terceiro planeta do Sistema Solar, localizado a uma distância média de aproximadamente 150 milhões de quilômetros do Sol. É o único planeta conhecido por abrigar a vida e é caracterizado por uma combinação única de fatores que permite a existência de água líquida, atmosfera estável e uma diversidade extraordinária de formas de vida. A estrutura e composição, camadas do interior da Terra é dividida em camadas internas. A crosta é a camada mais externa, seguida pelo manto e núcleo. A crosta é composta por rochas e minerais, enquanto o manto é uma camada semissólida que abriga movimentos convectivos responsáveis pelas placas tectônicas. O núcleo é composto principalmente por ferro e níquel em estado sólido na parte interna e líquido na externa. O planeta Terra é um dos planetas que fazem parte do Sistema Solar e é o terceiro planeta mais próximo do Sol. A sua formação ocorreu há bilhões de anos, assim como a existência de vida aqui. Algumas teorias explicam sua origem, como a teoria da nebulosa solar. A Terra é considerada um planeta telúrico e possui sua estrutura interna dividida em crosta terrestre, manto e núcleo. Além da estrutura interna, há também a externa que corresponde à litosfera, hidrosfera, biosfera e atmosfera, que são o que oferece as condições favoráveis para a existência de vida aqui. Características do planeta Terra e sua formação. O planeta Terra, também conhecido como mundo, planeta azul ou planeta água, tem cerca de 70% da sua superfície coberta por água. A existência dessa substância em seu estado líquido, juntamente à presença do oxigênio e a capacidade de reciclar gás carbônico fazem da Terra um planeta com características únicas. Apesar das grandes descobertas astronômicas, não há ainda como afirmar que exista um planeta com características tão peculiares capaz de propiciar a existência dos seres vivos. E a Terra não é ovível apenas sob a ótica biológica, mas também sob a ótica atmosférica, geológica e física, uma vez que tudo isso está em constante transformação. Quanto à sua formação, estima-se ocorreu há aproximadamente 4,56 bilhões de anos. A teoria mais aceita atualmente sobre a origem do Sistema Solar, e consequentemente do nosso planeta, é a teoria da nebulosa solar, proposta em 1644 por René Descartes, reformulada em 1775 por Immanuel Kant, posteriormente, em 1796 por Pierre-Simon de Laplace. Não pare agora. Tem mais depois da publicidade. Essa teoria acredita que os planetas do Sistema Solar, entre eles o nosso, formaram-se a partir do colapso de uma nuvem que estava rotacionando em alta velocidade e contraiu-se. Acredita-se que o Sol foi formado a partir da concentração central da nuvem, e os planetas a partir das partículas remanescentes. Algumas teorias dizem que a vida surgiu na Terra 1 bilhão de anos após a sua formação. Além de apresentar condições favoráveis à existência de vida, a Terra também possui recursos naturais, renováveis e não renováveis, que propiciam a manutenção dessa existência. É por meio desses recursos que os seres vivos mantêm-se, pois são retirados recursos minerais, fontes de energia, alimento, entre outros. Em meio à história evolutiva, o homem adaptou-se às condições apresentadas pela Terra e aprimorou suas habilidades, retirando dela aquilo que era necessário à sua sobrevivência de forma cada vez mais precisa. Quanto ao seu formato, corresponde a um esferoide, tendo seus polos um tanto achatados. A magnífica Terra, um olhar sobre nossas características planetárias. O planeta Terra, terceiro corpo celeste a orbitar em torno do Sol em nosso sistema solar, é verdadeiramente único e exuberante em suas características. Desde a sua formação, há cerca de 4,6 bilhões de anos, até os dias atuais, a Terra evoluiu de maneiras incríveis, proporcionando um ambiente propício à vida e sustentando uma miríade de ecossistemas.
Nesta redação, exploraremos algumas das características mais notáveis que definem nosso planeta. Biosfera vibrante. Uma das características mais distintivas da Terra é a presença de uma biosfera abundante e diversificada. Dos profundos oceanos às altas montanhas, a vida floresce em todas as partes do planeta. A riqueza da biodiversidade, com milhões de espécies coexistindo, é essencial para a estabilidade dos ecossistemas e a manutenção do equilíbrio ambiental. Atmosfera protetora. A atmosfera terrestre, uma camada de gases que envolve o planeta, desempenha um papel crucial na sustentação da vida. Composta principalmente por nitrogênio e oxigênio, a atmosfera filtra a radiação solar prejudicial, regula a temperatura global e fornece o oxigênio vital para a respiração dos seres vivos. Essa delicada mistura de gases é uma verdadeira dádiva para a existência da vida na Terra. Hidrosfera fluida, cobrindo aproximadamente 71% da superfície terrestre, a hidrosfera é formada por oceanos, mares, rios, lagos e geleiras. A água desempenha um papel fundamental na manutenção da vida, atuando como solvente universal, transportador de nutrientes e regulador térmico. Os oceanos, em particular, desempenham um papel crucial na regulação do clima global e são o lar de uma vasta diversidade de vida marinha. Geodiversidade e tectônica de placas. A superfície da Terra é marcada por uma incrível geodiversidade, que inclui montanhas majestosas, vastas planícies, desertos escaldantes e profundos vales. A tectônica de placas, um processo dinâmico que molda a crosta terrestre, é responsável pela formação de cadeias montanhosas, vulcões e terremotos. Essa atividade geológica constante é uma testemunha da evolução contínua do nosso planeta. Clima dinâmico. A Terra exibe uma variedade de climas, desde as regiões árticas geladas até as zonas tropicais quentes. O clima é influenciado por fatores como a inclinação do eixo da Terra, a órbita ao redor do Sol e a distribuição irregular de massas de terra e água. Essa diversidade climática contribui para a complexidade dos ecossistemas e influencia a adaptação das espécies ao seu ambiente. Ciclos biogeoquímicos. A Terra opera em uma série de ciclos biogeoquímicos, nos quais elementos como carbono, nitrogênio e água são continuamente reciclados entre a atmosfera, a biosfera, a hidrosfera e a litosfera. Esses ciclos desempenham um papel fundamental na manutenção do equilíbrio ecológico, garantindo a disponibilidade de nutrientes essenciais para a vida. Em conclusão, a Terra é um planeta verdadeiramente extraordinário, repleto de características singulares que permitem a existência e a prosperidade da vida. Cabe a nós, como habitantes deste magnífico planeta, preservar e proteger suas características notáveis para as gerações futuras. Satélites espaciais são objetos que orbitam ao redor de corpos celestes, como planetas, luas ou estrelas. No contexto terrestre, os satélites mais comuns são os satélites artificiais, que são lançados da Terra para realizar diversas funções. Aqui estão algumas informações sobre satélites espaciais. Tipos de satélites. Satélites artificiais são aqueles lançados pelo homem para realizar diversas funções, como comunicação, observação da Terra, pesquisa científica, navegação, entre outros. Satélites naturais, luas que orbitam planetas. Por exemplo, a Lua é um satélite natural da Terra. Órbitas. Os satélites podem orbitar em diferentes altitudes e trajetórias, dependendo de sua finalidade. Órbitas comuns incluem órbitas baixas da Terra, a LEO, órbitas médias da Terra, a MEL, e órbitas geoestacionárias, a GEO. Aplicações dos satélites artificiais. Comunicação. Satélites de comunicação são usados para transmitir sinais de televisão, rádio, telefone e internet em todo o mundo. Observação da Terra. Satélites de sensoriamento remoto fornecem imagens e dados para monitorar o clima, o meio ambiente, a agricultura, entre outros. Navegação. Satélites de navegação, como os do sistema GPS, permitem a localização precisa em qualquer lugar do planeta. Pesquisa científica. Satélites são usados para estudar o espaço, o Sol, a Terra e outros corpos celestes. Defesa e inteligência. Em muitos países utilizam satélites para fins de segurança nacional, monitoramento de atividades militares, etc. Lançamento e órbita. Os satélites são lançados por foguetes espaciais. Uma vez em órbita, eles podem ser posicionados em sua órbita final usando propulsores próprios. Vida útil. A vida útil de um satélite pode variar. Alguns satélites têm uma vida útil planejada de alguns anos, enquanto outros podem permanecer operacionais por décadas. Lixo espacial. A acumulação de detritos espaciais é uma preocupação crescente. Satélites desativados e outros fragmentos representam riscos de colisões e podem gerar mais lixo espacial. Agências espaciais. Diversos países e agências espaciais, como a NASA, a Estados Unidos, ESA, a Agência Espacial Europeia, Roscosmos, a Rússia, e muitas outras, lançam e operam satélites. Agora os tipos de satélites.
Existem vários tipos de satélites em órbita ao redor da Terra, cada um projetado para realizar funções específicas. Aqui estão alguns dos principais tipos de satélites. Satélites de comunicação, usados para transmitir sinais de rádio, televisão, internet e comunicações de voz em longas distâncias. Exemplos incluem satélites de telecomunicações, geoestacionários, satélites de sensoriamento remoto, projetados para observar a Terra e coletar dados sobre o clima, a vegetação, os recursos naturais, etc. São usados em aplicações ambientais, agrícolas e científicas. Satélites de navegação fornecem informações de posicionamento e navegação. O Sistema de Posicionamento Global, a GPS, é um exemplo conhecido. Satélites meteorológicos monitoram as condições meteorológicas da Terra, coletando dados sobre nuvens, padrões climáticos e outros fenômenos atmosféricos. Satélites de observação astronômica, colocados em órbita para observar o espaço profundo, estudar estrelas, galáxias e outros objetos celestes. Exemplos incluem o Telescópio Espacial Hubble. Satélites de reconhecimento, utilizados para fins militares e de inteligência, realizando monitoramento e reconhecimento de áreas específicas. Satélites científicos, projetados para realizar experimentos e coletar dados em diversas disciplinas científicas, como física, química e biologia. Satélites de pesquisa espacial são usados para explorar o espaço além da órbita terrestre, estudando planetas, asteroides e outros corpos celestes. Vamos ver alguns satélites que estão em órbita da Terra. Starlink SpaceX começou a lançar o projeto Starlink em 2019 com o intuito de oferecer banda larga a qualquer ponto da Terra. Trata-se da maior constelação artificial já criada, com a liberação de 12.000 satélites, e a companhia espera aumentar o número para 48.000. Sirius 1. Esse satélite foi o primeiro a ter funções meteorológicas, com duas câmeras acopladas que tiravam fotografias das nuvens sobre a Terra e enviavam os sinais via ondas de TV. Vostok 1. Em 1961, a União Soviética lançou o primeiro satélite com um homem a bordo. A frase "A Terra é azul", de Yuri Gagarin, entrou para a história. O lançamento, em 12 de abril, foi visto como o ápice da corrida espacial, mas hoje é celebrado como o pontapé das jornadas espaciais. Até o momento, mais de 500 pessoas já foram ao espaço. Luna 10. Em 1966, a União Soviética também foi a primeira a colocar um satélite na órbita da Lua. O Luna 10 mediu o campo magnético, a radiação, a gravidade e outras funções de nosso satélite natural. Um espectrômetro de raios gama também coletou informações sobre a composição do solo de lá. Na sequência dos marcos, a Apollo 8 foi a primeira a colocar humanos na órbita da Lua, em 1968, enquanto a Apollo 11 foi a histórica missão que pousou na Lua em 20 de julho de 1969. Messenger. Em 2011, foi a vez de Mercúrio receber o primeiro visitante em sua órbita. Durante 4 anos, a Messenger forneceu informações geológicas, como a presença de enxofre, que pode estar ligada ao vulcanismo do planeta. Mariner 9. A NASA pretendia colocar 2 sondas na órbita de Marte, mas a Mariner 8 fracassou. Assim, coube a Mariner 9 chegar sozinha ao planeta vermelho em 14 de novembro de 1971. Ela trabalhou dobrado, conseguiu cumprir as missões de ambas e mapeou 70% do solo marciano. Venera 9 e outros satélites já haviam ido a Vênus antes de o soviético Venera 9 ser lançado, em 1975. A diferença é que as primeiras missões eram suicidas, com os equipamentos programados para breves voos ou até mergulhos diretos no planeta. O Venera 9 foi o primeiro a orbitar Vênus e enviar uma sonda à sua superfície. Telescópio Espacial Hubble. Apesar de não ter sido o primeiro telescópio espacial lançado, o Hubble marcou uma nova era na pesquisa espacial, incluindo estudos de longo prazo. Ele foi lançado em 1990 e registrou algumas das mais famosas imagens do universo, como a dos pilares da criação, na nebulosa da Águia. Após 3 décadas, ele segue operante. Galileu. Depois de outras sondas fazerem voos diretos a Júpiter, Galileu foi a primeira a orbitar o maior planeta do Sistema Solar, em 1995. Ele pesquisou a história geológica e as luas do gigante gasoso. Sputnik. O pontapé da corrida espacial foi dado pela União Soviética ao colocar com segurança o primeiro satélite artificial na órbita da Terra. O lançamento ocorreu em 4 de outubro de 1957 a partir de uma base no Cazaquistão, local que até hoje é usado para lançamentos espaciais russos. O Sputnik coletou dados sobre a densidade de camadas atmosféricas superiores, além de medir a qualidade dos sinais de rádio na ionosfera. Explorer. Poucos meses depois, os Estados Unidos lançaram seu primeiro satélite, que chegou à órbita da Terra em 31 de janeiro de 1958. A maior façanha do Explorer 1 foi confirmar a existência dos cinturões de Van Allen, que são zonas de partículas carregadas que armazenam a radiação na magnetosfera.
Explorer 6. As principais funções do Explorer 6, lançado em agosto de 1959, eram estudar a radiação das camadas superiores e determinar a frequência com que micrometeoritos penetravam nossa atmosfera. Uma missão paralela fez a primeira imagem da Terra vista do espaço em uma fotografia do México. Estação Espacial Internacional lançada em 1998 e em funcionamento até hoje, ela fornece importantes dados sobre os efeitos da microgravidade na permanência prolongada no espaço. Cassini. A missão colaborativa entre Europa e Estados Unidos colocou a primeira sonda na órbita de Saturno em 2004. Durante 13 anos, a Cassini forneceu dados preciosos sobre o planeta dos Anéis, bem como de suas diversas luas, inclusive a descoberta de enormes geysers de água gelada em Encélado. Rosetta. Essa sonda foi a primeira a orbitar um cometa, o 67P Churyumov-Gerasimenko, entre 2014 e 2016. Além de informações da cauda, um pequeno módulo de pouso transmitiu dados da superfície do objeto espacial. Marte é o quarto planeta do Sistema Solar, localizado entre a Terra e o cinturão de asteroides. Aqui estão algumas informações sobre Marte. Características físicas. Tamanho e massa. Marte é aproximadamente metade do tamanho da Terra e tem apenas 11% da massa terrestre. Atmosfera. A atmosfera de Marte é composta principalmente de dióxido de carbono, com vestígios de nitrogênio e argônio. A pressão atmosférica em Marte é muito baixa em comparação com a Terra. Superfície. Marte tem uma superfície caracterizada por vales, cânions, planícies e vulcões. O Monte Olimpo, o maior vulcão conhecido, e o Vale Marineris, um cânion gigante, são algumas das características notáveis. Cor vermelha. Marte é muitas vezes chamado de planeta vermelho devido à presença de óxido de ferro, ferrugem, em sua superfície, o que confere uma coloração avermelhada ao solo. Exploração espacial. Várias missões foram enviadas para explorar Marte, tanto por agências espaciais como a NASA quanto por outras entidades. Algumas dessas missões incluem rovers como o Spirit, Opportunity, Curiosity e Perseverance, além de orbitadores como o Mars Reconnaissance Orbiter. Possibilidade de vida. Marte tem sido um alvo de interesse na busca por vida extraterrestre. Embora não tenham sido encontradas evidências conclusivas de vida, a presença de água passada e a descoberta de metano na atmosfera levantaram questões sobre a possibilidade de vida microbiana. Condições habitáveis. Marte possui condições ambientais desafiadoras para a vida humana, incluindo temperaturas extremamente baixas e uma atmosfera fina. No entanto, há propostas para futuras missões tripuladas e a exploração do planeta como um possível local para estabelecer colônias humanas. Calotas polares. Marte possui calotas polares nos seus polos, compostas principalmente de água congelada e dióxido de carbono. Essas calotas polares mudam com as estações, expandindo-se no inverno e recuando no verão. Dia e ano marciano. Um dia em Marte, conhecido como Sol, tem aproximadamente 24 horas e 37 minutos terrestres. Um ano marciano, o tempo que Marte leva para completar uma órbita ao redor do Sol, é equivalente a cerca de 687 dias terrestres. Marte continua a ser um foco importante para a exploração espacial, com a busca por sinais de vida passada e presente e a possibilidade de futuras missões tripuladas. Explorando as maravilhas de Marte, o planeta vermelho em foco. Marte, o quarto planeta do Sistema Solar, há muito tempo captura a imaginação da humanidade. Conhecido como o planeta vermelho devido à tonalidade avermelhada de sua superfície, Marte é um mundo fascinante que tem sido alvo de intensa exploração e pesquisa espacial. Marte não é apenas um ponto luminoso no céu noturno, é um planeta repleto de mistérios e descobertas incríveis. Sua atmosfera rarefeita, composta principalmente de dióxido de carbono, e sua topografia diversificada, marcada por vales profundos e vulcões gigantes, desafiam nossa compreensão do universo. A exploração de Marte ganhou impulso com missões espaciais dedicadas a desvendar os segredos do planeta vermelho. A NASA, por exemplo, enviou uma série de rovers, como o Curiosity e o Perseverance, para explorar a superfície marciana. Esses robôs espaciais têm enviado informações valiosas sobre a composição do solo, a presença de água e os vestígios de uma atmosfera que já foi mais densa. Além disso, Marte é frequentemente considerado um candidato promissor para futuras missões tripuladas. A possibilidade de estabelecer colônias humanas em Marte tem sido discutida, apesar dos desafios formidáveis, como a fina atmosfera e as temperaturas extremas.
A exploração humana de Marte abriria portas para novas descobertas científicas, avanços tecnológicos e potencialmente para responder à pergunta que perdura há séculos: há vida em Marte? A busca por sinais de vida é uma parte fundamental da exploração marciana. Embora ainda não tenhamos encontrado evidências definitivas, a presença de água passada, a descoberta de metano na atmosfera e a análise de minerais sugerem que Marte pode ter abrigado ambientes habitáveis no passado. Essa possibilidade eleva o fascínio em torno do planeta vermelho e impulsiona os cientistas a continuarem investigando. As calotas polares de Marte, compostas de água congelada e dióxido de carbono, são um espetáculo sazonal que acrescenta mais complexidade ao seu cenário. À medida que essas calotas polares mudam com as estações, oferecem uma visão única das condições climáticas marcianas e insights sobre o ciclo hidrológico do planeta. Em resumo, Marte é um mundo cativante que continua a intrigar a humanidade. Cada missão espacial para Marte representa um passo em direção à compreensão mais profunda de nosso sistema solar e, possivelmente, a resposta de uma das perguntas mais fundamentais: estamos sozinhos no universo? À medida que a exploração de Marte avança, podemos esperar que mais segredos sejam revelados, alimentando nossa curiosidade sobre o planeta vermelho e seu papel na vastidão cósmica. Já ouviu falar em tempestade solar? Será que vai afetar a internet? Provavelmente poderá acontecer. Dito isso, vamos entender mais. Uma tempestade solar é uma especificação que ocorre quando o Sol libera uma grande quantidade de partículas carregadas na direção ao espaço. Essas partículas podem atingir a Terra e causar uma série de efeitos, desde auroras boreais até problemas em sistemas de comunicação e energia. De acordo com especialistas, uma tempestade solar forte o suficiente pode danificar satélites, redes elétricas e sistemas de navegação. Em 1859, uma tempestade solar conhecida como Evento Carrington interrompeu sistemas de telégrafo em todo o mundo. Embora seja difícil prever quando uma tempestade solar ocorrerá, os cientistas monitoraram constantemente a atividade solar para alertar sobre possíveis efeitos na Terra. Em 2012, uma tempestade solar de grande intensidade passou perto da Terra sem causar grandes danos, mas especialistas alertam que é importante estar preparado para possíveis eventos futuros. Para minimizar os efeitos de uma tempestade solar, é importante que governos e empresas invistam em sistemas de proteção e backup para sistemas críticos, como redes elétricas e de comunicação. Além disso, é importante que a população esteja ciente dos possíveis efeitos de uma tempestade solar e saiba como se proteger. Embora uma tempestade solar possa ser um evento preocupante, os cientistas continuam estudando o Sol e a atividade solar para entender melhor essas características e prever efeitos possíveis na Terra. Em meio a um cenário de avanços tecnológicos e dependência crescente de dispositivos eletrônicos, uma tempestade solar de grande magnitude tem gerado preocupações globais. Especialistas alertam para possíveis impactos significativos nas comunicações, redes elétricas e sistemas de navegação. A tempestade solar, causada por uma erupção maciça na superfície do Sol, começou a ser detectada por observatórios espaciais há alguns dias. Os cientistas agora confirmam que a tempestade atinge o seu pico, emitindo uma quantidade extraordinária de radiação e partículas solares em direção à Terra. Os impactos imediatos incluem interferências nas comunicações via satélite, comprometendo serviços de GPS e sistemas de comunicação por rádio. Além disso, companhias aéreas foram alertadas sobre possíveis desvios em rotas de voos devido à intensificação das correntes atmosféricas provocadas pela tempestade solar. No entanto, a maior preocupação recai sobre as infraestruturas elétricas. Sistemas de transmissão de energia em grande escala estão vulneráveis a distúrbios causados pela entrada de partículas solares na atmosfera terrestre. Especialistas advertem que, em casos extremos, a tempestade solar pode levar a apagões generalizados em áreas extensas, afetando milhões de pessoas. As agências espaciais e meteorológicas de diversos países estão colaborando para monitorar de perto a atividade solar e fornecer alertas antecipados sobre possíveis impactos. Medidas preventivas estão sendo implementadas em setores críticos, como desligamento temporário de satélites não essenciais e ações para proteger as redes elétricas. Governos ao redor do mundo também estão orientando a população sobre medidas de precaução, como o uso moderado de dispositivos eletrônicos, especialmente em regiões mais propensas a perturbações causadas pela tempestade solar. Além disso, as equipes de resposta a emergências estão de prontidão para lidar com possíveis cenários adversos. Enquanto os cientistas continuam a monitorar a tempestade solar, a comunidade internacional se une na busca por soluções de longo prazo para mitigar os impactos de eventos solares extremos.
A conscientização sobre a vulnerabilidade de nossas tecnologias diante de fenômenos espaciais é agora mais urgente do que nunca, levando a um esforço global para fortalecer a resiliência de nossas infraestruturas diante de eventos astronômicos imprevisíveis. As constelações são padrões aparentes de estrelas no céu noturno, que foram historicamente agrupadas e nomeadas por diversas culturas ao longo da história. Esses agrupamentos de estrelas não têm uma relação física entre si no espaço, mas são visíveis da Terra devido à perspectiva do observador. Aqui estão alguns pontos-chave sobre as constelações. Origem histórica. Diferentes culturas ao redor do mundo têm suas próprias constelações e mitologias associadas a elas. Por exemplo, as constelações gregas, romanas, chinesas e indígenas americanas são distintas. Número de constelações. Existem 88 constelações oficialmente reconhecidas pela União Astronômica Internacional, IAU, que é a autoridade internacional responsável pela nomenclatura e classificação de objetos celestes. Zodíaco. 12 das 88 constelações estão situadas na faixa do céu chamada de zodíaco. Essas constelações são especialmente importantes para a astrologia, estrelas e outros objetos. Nem todas as estrelas visíveis estão agrupadas em constelações. Algumas estrelas fazem parte de agrupamentos abertos, como o cinto de Órion, enquanto outras podem ser solitárias. Estrelas brilhantes e padrões reconhecíveis. Algumas constelações contêm estrelas brilhantes e padrões facilmente reconhecíveis. Exemplos incluem a Ursa Maior, que contém a famosa Carroça, e a constelação de Órion, com seu distintivo O-cinto. Utilidade na navegação e calendários. As constelações foram historicamente usadas para orientação na navegação marítima e também desempenharam papéis importantes em calendários agrícolas e culturais. Estrelas móveis. Ao longo de períodos muito longos, as posições aparentes das estrelas nas constelações mudam devido ao movimento próprio das estrelas. Agrupamentos não oficiais. Além das constelações oficialmente reconhecidas, diferentes culturas ao longo do tempo identificaram padrões adicionais no céu, embora esses agrupamentos não sejam reconhecidos internacionalmente. Observação moderna. Atualmente, com telescópios modernos e missões espaciais, os astrônomos estudam objetos individuais no espaço, em vez de depender apenas da observação de constelações. Mitos e histórias. Muitas constelações têm histórias mitológicas associadas a elas. Essas histórias frequentemente refletem as crenças e mitos das culturas que as criaram. Lembre-se de que as constelações são uma parte fascinante da observação do céu noturno, e muitos observadores amadores de estrelas acham gratificante identificar e aprender sobre esses padrões celestiais. Mercúrio é o planeta mais próximo do Sol e o menor do Sistema Solar. Aqui estão algumas informações sobre este intrigante planeta. Órbita e localização. Mercúrio está localizado a uma média de aproximadamente 57,9 milhões de quilômetros do Sol, o que o torna o planeta mais próximo do astro-rei. Sua órbita é elíptica e leva cerca de 88 dias terrestres para completar uma volta ao redor do Sol. No entanto, devido à rotação do próprio planeta, um dia em Mercúrio, do nascer do Sol até o nascer do Sol seguinte, leva cerca de 176 dias terrestres. Tamanho e estrutura. Mercúrio é menor do que muitas das luas dos outros planetas, com um diâmetro de aproximadamente 4.880 km. Sua estrutura interna é composta por um núcleo metálico grande, principalmente de ferro e níquel, o que contribui para seu campo magnético. A atmosfera. Mercúrio tem uma atmosfera muito fina e quase inexistente, composta principalmente por traços de oxigênio, sódio, hidrogênio e hélio. Devido à sua atmosfera rarefeita, a variação de temperatura na superfície de Mercúrio é extremamente ampla, oscilando entre temperaturas extremamente altas durante o dia e extremamente baixas à noite. Superfície. A superfície de Mercúrio é marcada por crateras, falhas e planícies. Essas características sugerem uma história geológica interessante, incluindo impactos de asteroides e atividade tectônica.
A sonda Mariner 10 e a sonda Messenger, a Mercury Surface, Space Environment, Geochemistry, and Ranging, proporcionaram informações valiosas sobre a superfície de Mercúrio, incluindo a presença de gelo em crateras em sombras permanentes. Campo magnético. Mercúrio possui um campo magnético, embora seja significativamente mais fraco do que o campo magnético da Terra. A origem desse campo magnético ainda não é completamente compreendida. E exploração espacial. A sonda Mariner 10, lançada em 1973, foi a primeira a fornecer informações detalhadas sobre Mercúrio, realizando 3 sobrevoos pelo planeta. A sonda Messenger foi lançada em 2004 e orbitou Mercúrio entre 2011 e 2015, fornecendo dados cruciais para entender melhor o planeta. Possíveis missões futuras. A Agência Espacial Europeia, a ESA, e a Agência Espacial Japonesa, a JAXA, têm discutido possíveis missões futuras para explorar Mercúrio com mais detalhes. Em resumo, Mercúrio é um planeta fascinante com características únicas que continuam a intrigar os cientistas. Sua proximidade ao Sol e suas condições extremas fazem dele um alvo interessante para estudos e missões espaciais. Os buracos negros são objetos astronômicos fascinantes e misteriosos que possuem uma gravidade tão intensa que nada, nem mesmo a luz, consegue escapar de sua atração. Aqui estão algumas informações importantes sobre buracos negros. Informação e origem. Os buracos negros podem se formar a partir do colapso gravitacional de uma estrela massiva no final de sua vida. Esse processo ocorre quando a estrela esgota seu combustível nuclear e não consegue mais sustentar a pressão contra a força gravitacional. Tipos de buracos negros. Buracos negros estelares formam-se a partir do colapso de estrelas massivas. Buracos negros supermassivos, encontrados no centro de muitas galáxias, incluindo a Via Láctea. Acredita-se que se formaram através de fusões de buracos negros menores ou pelo acúmulo gradual de matéria ao longo do tempo. Características em gravidade extrema. E a intensidade da gravidade em um buraco negro é tão forte que cria um ponto no espaço-tempo chamado singularidade, onde as leis conhecidas da física quebram. Horizonte de eventos é a fronteira imaginária ao redor de um buraco negro além da qual nada pode escapar, nem mesmo a luz. Uma vez que algo ultrapassa o horizonte de eventos, é considerado perdido para sempre. Detecção indireta. A detecção de buracos negros geralmente é feita observando os efeitos que têm sobre objetos vizinhos, como estrelas em órbita ao seu redor. Ondas gravitacionais. A colisão de buracos negros pode gerar ondas gravitacionais, que foram detectadas pela primeira vez em 2015. Contribuições para o universo. Evolução galáctica. Buracos negros supermassivos desempenham um papel crucial na formação e evolução de galáxias, influenciando o movimento de estrelas ao seu redor. Produção de elementos. Alguns modelos sugerem que buracos negros podem contribuir para a produção de elementos mais pesados através dos processos associados à matéria que cai em sua vizinhança. Teorias não comprovadas. Buracos de minhoca. Teoricamente, buracos negros podem ser conectados por pontes ou túneis chamados buracos de minhoca, embora essa ideia ainda seja especulativa. Pesquisas futuras, interiores de buracos negros. A compreensão do que acontece dentro do horizonte de eventos é uma área ativa de pesquisa, mas permanece desafiadora devido à falta de observações diretas. Embora os buracos negros ainda apresentem muitos mistérios, avanços recentes na observação de ondas gravitacionais e outras tecnologias têm contribuído significativamente para a nossa compreensão desses fenômenos cósmicos extraordinários. Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula de Ciências da Natureza. E nessa aula nós vamos conversar sobre algumas imagens registradas pelo telescópio Hubble. E o objetivo desse vídeo é apenas olhar para o que, na minha opinião, é uma das imagens mais legais já tomadas por qualquer coisa. E como eu falei, essa imagem foi registrada pelo telescópio Hubble. E o que os astrônomos fizeram foi apontar o telescópio para esta área do nosso céu noturno. E, obviamente, o telescópio Hubble está em órbita. Então, eles não precisaram se preocupar com toda a interferência da nossa atmosfera real.
Então, isso é bom para dar uma olhada nas coisas. Mas vamos ver aqui. Nós estamos observando em relação à Lua. Ah, claro, a Lua está se movendo. Mas nesse dia, aqui, isso aqui foi relativo à Lua. Eles escolheram esse local. Eles escolheram esse local bem aqui porque não havia tantas estrelas próximas. É interessante fazer essa escolha porque se houvessem estrelas próximas, a luz teria ofuscado algumas coisas que estão atrás dessas estrelas. Talvez galáxias mais distantes. Então, tenha apenas em mente que tudo que você vai ver é nessa pequena mancha do céu noturno. Eu acho que é interessante a gente mostrar a Lua aqui. Obviamente, como eu já falei, a Lua está se movendo. Então, eu não vou dizer exatamente qual é o ponto do céu que nós estamos observando. Mas é legal ter em mente o quão pequeno o pedaço do céu que nós estamos observando. Claro, você poderia ter feito isso com qualquer pedacinho do céu. Mas em outras partes do céu, haveria estrelas próximas que teriam ofuscado certas coisas, como galáxias que estão atrás dessas estrelas, ou ainda aglomerados de galáxias. Então, como eu já disse, lembre-se que tudo que estamos falando aqui nesse vídeo é desse pequeno pedaço de céu bem aqui. O ponto principal aqui, mais uma vez, como todos os vídeos que nós estamos lançando aqui, é realmente mexer com a sua cabeça, mexer com a sua mente. Mas vamos lá. Tudo isso aqui é o que o telescópio Hubble viu naquele pedacinho. Tudo que estou mostrando aqui. Eu quero ser bem claro sobre um assunto. Algumas dessas coisinhas aqui são estrelas próximas, mas a maioria dessas coisas são galáxias. Isso é uma galáxia. Isso é uma galáxia. Isso é uma galáxia. Isso é uma galáxia. Isso aqui também é uma galáxia. A razão pelo qual eu quero desenhar isso aqui bem, no último vídeo eu te mostrei o nosso grupo local, não foi? Eu te mostrei o superaglomerado de Virgem. Eu até te mostrei a representação do nosso universo observável. Mas o que é incrível sobre tudo isso é que essa imagem é real. Essa é realmente uma imagem de uma galáxia. A outra galáxia aqui. Olha, a outra galáxia aqui em cima. Você pode continuar fazendo isso para sempre. E apenas naquele pedacinho de céu que nós pegamos. Obviamente que isso aqui não são todas as galáxias do universo, são apenas as que podemos ver. Definitivamente, existem mais coisas aqui para trás que não podemos observar, ou ainda pegar outros pedacinhos. Existem tantas imagens inacreditáveis que você pode procurar. Existem muitas delas no site da NASA, ou ainda na Wikipédia. Essas imagens, sem dúvida, são inacreditáveis. Você pode ver uma galáxia, outra galáxia e assim por diante. Aqui nós temos uma galáxia, você pode ver outra aqui também tem outra, aqui outra galáxia. Eu suspeito que algumas dessas coisas possam ser aglomerados de galáxias, tá? E você meio que perde de vista o que cada galáxia realmente é. Não se esqueça que essas galáxias têm centenas de bilhões de estrelas. E até mesmo um pixelzinho dessa galáxia é uma distância inimaginável. Algo que nós nunca poderíamos, com base na tecnologia atual ou mesmo na ciência atual, atravessar de um ponto a outro, não na escala de vida humana. Então, essas são coisas enormes e nós temos um número infinito delas. Eu queria realmente destacar isso aqui com você, porque é algo de tirar o fôlego. Olha, temos outra galáxia aqui. Bem, eu não vou continuar fazendo isso o dia todo, tá? Eu me sinto até mal por desenhar isso meio que estraga a imagem. Mas olha só, tem essa outra galáxia bem bonita aqui. Bem, você tem um monte delas por aqui. Esse vídeo aqui realmente foi o que a gente menos conversou sobre conteúdo, sobre certas instruções reais. Mas, sem dúvida, ele serviu de inspiração. Bem, de qualquer forma, eu espero que você tenha gostado bastante dele. Bem, vamos continuar olhando para todo esse cenário, porque é realmente algo muito bonito de se ver. Bem, meu amigo ou minha amiga, eu quero deixar aí para você um grande abraço e até o próximo vídeo. Vênus é o segundo planeta mais próximo do Sol em nosso sistema solar, situando-se entre Mercúrio e a Terra. Aqui estão algumas informações importantes sobre Vênus, características físicas. Vênus é frequentemente chamado de irmã gêmea da Terra devido ao tamanho semelhante, sendo quase do mesmo tamanho e massa. É o planeta mais parecido com a Terra em termos de composição, mas possui uma atmosfera densa e venenosa. A atmosfera,
A atmosfera de Vênus é composta principalmente de dióxido de carbono, 96%, e densas nuvens de ácido sulfúrico. Essa atmosfera cria um efeito estufa extremo, resultando em temperaturas superficiais extremamente altas, superando os 450 graus Celsius. Superfície. A superfície de Vênus é predominantemente composta por planícies vulcânicas, montanhas e desfiladeiros. A visibilidade direta da superfície é limitada devido à densa atmosfera. Rotação e translação. Vênus possui uma rotação retrógrada, o que significa que gira em torno de seu eixo em direção oposta à maioria dos outros planetas. Seu período de rotação é mais lento que o período de translação. Júpiter é o maior planeta do nosso sistema solar e pertence à categoria de gigantes gasosos. Aqui estão algumas informações sobre Júpiter. Do tamanho e massa, Júpiter é aproximadamente 318 vezes mais massivo do que a Terra e tem um diâmetro de cerca de 142.984 km. Sua massa é tão grande que, se tivesse mais massa, poderia ter se tornado uma estrela. Composição: a maior parte de Júpiter é composta principalmente de hidrogênio, cerca de 75%, e hélio, cerca de 24%, com pequenas quantidades de outros elementos como metano, amônia, vapor d'água e traços de compostos orgânicos. Atmosfera: Júpiter tem uma atmosfera espessa e dinâmica, com bandas de nuvens coloridas em movimento. A Grande Mancha Vermelha, uma tempestade gigante que dura há séculos, é uma característica proeminente em sua atmosfera. Campo magnético: Júpiter possui um dos campos magnéticos mais fortes do Sistema Solar, sendo aproximadamente 20.000 vezes mais forte que o da Terra. Isso cria auroras nas regiões polares, semelhantes às auroras terrestres. Luas: Júpiter tem mais de 80 luas conhecidas. 4 das maiores são conhecidas como as luas galileanas, em homenagem a Galileu Galilei, que as descobriu em 1610. Estas luas são Io, Europa, Ganimedes e Calisto. Anéis: Júpiter possui um sistema de anéis tênues. Embora não sejam tão impressionantes quanto os anéis de Saturno, eles são compostos por partículas de poeira e pequenos fragmentos rochosos. Rotação e dia: Júpiter tem uma rotação muito rápida, completando um dia em menos de 10 horas terrestres. No entanto, seu período orbital ao redor do Sol leva cerca de 11,9 anos terrestres. Exploração: Júpiter foi visitado por várias sondas espaciais, incluindo a Pioneer 10 e 11, Voyager 1 e 2, Galileu, Cassini e a sonda Juno, que está atualmente em órbita ao redor do planeta para estudar sua atmosfera, magnetosfera e estrutura interna. Essas são apenas algumas informações básicas sobre Júpiter. A exploração contínua do planeta ajuda a expandir nosso entendimento sobre os gigantes gasosos e os processos planetários em geral. Saturno é o sexto planeta a partir do Sol no nosso sistema solar e é o segundo maior planeta, sendo superado apenas por Júpiter. Abaixo estão algumas informações importantes sobre Saturno: tamanho e composição. Saturno é um gigante gasoso, composto principalmente de hidrogênio e hélio. Ele tem cerca de 95 vezes a massa da Terra e é aproximadamente 9,5 vezes maior em diâmetro. Anéis de Saturno. Saturno é famoso pelos seus impressionantes anéis, que são compostos principalmente de partículas de gelo e poeira. Esses anéis são divididos em várias faixas com lacunas notáveis entre elas. Algumas das faixas mais conhecidas são os anéis A, B e C. Exploração espacial. A sonda Pioneer 11 foi a primeira a sobrevoar Saturno em 1979, seguida pela Voyager 1 e 2 nos anos 80. A sonda Cassini-Huygens, uma missão conjunta da NASA e da ESA, orbitou Saturno de 2004 a 2017, fornecendo uma quantidade significativa de dados e imagens. Atmosfera. Saturno possui uma atmosfera rica em hidrogênio e hélio, com traços de amônia, metano, vapor d'água e outros compostos.
As características atmosféricas incluem tempestades, nuvens e um padrão de ventos distintos. Luas. Saturno tem mais de 80 luas conhecidas, sendo a maior delas Titã. Titã é a única por possuir uma atmosfera densa e líquidos em sua superfície, incluindo lagos e mares de metano e etano. Gravidade e anéis de Saturno. A gravidade de Saturno é mais forte do que a da Terra, mas ainda é significativamente menor do que a de Júpiter. Os anéis de Saturno são mantidos em órbita por forças gravitacionais, e suas partículas variam em tamanho, desde pequenos grãos até pedaços maiores. Ciclo de ano e dia. Um ano em Saturno, ou o tempo que leva para orbitar o Sol, é de aproximadamente 29,5 anos terrestres. O dia em Saturno, ou o tempo que leva para o planeta completar uma rotação em torno de seu eixo, é cerca de 10,7 horas terrestres. Saturno é um objeto fascinante no nosso sistema solar, e as missões espaciais continuam a fornecer dados valiosos para aumentar nossa compreensão desse planeta e do universo em geral. A aurora boreal, também conhecida como luzes do norte, é um fenómeno natural fascinante que ilumina os céus noturnos nas regiões polares da Terra. Este espetáculo cósmico de cores vibrantes e dançantes cria um cenário celestial único, encantando observadores e cientistas há séculos. O fenómeno ocorre quando partículas carregadas eletricamente do vento solar interagem com a atmosfera terrestre. Essas partículas, principalmente elétrons e prótons, colidem com átomos e moléculas na atmosfera, liberando energia na forma de luz. Os diferentes gases na atmosfera produzem cores distintas, resultando na característica paleta de tons que caracteriza a aurora boreal. A região do Ártico, em particular, oferece um cenário perfeito para a observação desse espetáculo celeste. Em locais como a Noruega, Suécia, Finlândia, Islândia e Canadá, a aurora boreal é uma atração turística única, atraindo viajantes de todo o mundo. As luzes do norte se manifestam em tons de verde, rosa, violeta e azul, pintando o céu noturno de uma forma que desafia a descrição. Além de seu apelo estético, a aurora boreal também tem intrigado cientistas, que buscam compreender melhor os mecanismos por trás desse fenómeno. A pesquisa nesse campo não apenas amplia nosso conhecimento sobre a atmosfera terrestre e as interações solares, mas também tem implicações práticas em áreas como comunicações via satélite e navegação. A mitologia e as tradições culturais das comunidades do Ártico muitas vezes incorporam a aurora boreal em suas narrativas. Para alguns povos indígenas, essas luzes coloridas são interpretadas como mensagens espirituais ou eventos divinos, adicionando uma dimensão cultural e mística ao fenómeno. Apesar de todo o fascínio em torno da aurora boreal, é importante reconhecer a vulnerabilidade desse espetáculo celestial diante das mudanças climáticas. O aumento das atividades solares e as alterações na composição atmosférica podem impactar a frequência e intensidade das luzes do norte, destacando a importância de preservar e entender melhor nosso planeta e seu sistema solar. Em suma, a aurora boreal é mais do que uma simples exibição de luzes coloridas no céu noturno. É um fenómeno cósmico que une a ciência, arte e cultura, inspirando tanto os curiosos observadores quanto os cientistas dedicados. Essas luzes do norte continuam a iluminar, não apenas os céus árticos, mas também nossa compreensão do vasto e complexo universo em que vivemos. Urano, o sétimo membro da nossa galáxia solar, revela-se como um gigante gasoso, imerso na vastidão do espaço. Descoberto por William Herschel em 1781, sua presença anteriormente disfarçada como uma estrela apagada foi desvendada, tornando-se uma peça distinta na sinfonia celestial. A composição física de Urano é predominantemente formada por hidrogênio e hélio, com vestígios de metano, amônia e água em sua atmosfera. Diferenciando-se pela ausência de uma superfície sólida definida, o planeta exibe uma atmosfera caracterizada por camadas de nuvens e gases. Com um diâmetro imponente de cerca de 51.118 km, Urano ostenta sua posição como o terceiro maior entre os planetas do nosso sistema solar. Entretanto, sua órbita única, inclinada em um ângulo notável de aproximadamente 98 graus em relação ao plano orbital, contribui para uma rotação peculiar quase lateral.
Urano é dotado de anéis, embora mais discretos quando comparados aos exuberantes anéis de Júpiter e Saturno. Descobertos em 1977 pela sonda Voyager 2, esses anéis estreitos e escuros compõem-se principalmente de partículas de água gelada e materiais orgânicos. O planeta conta com uma impressionante quantidade de luas, ultrapassando a marca de 20 identificadas até o momento. Destacam-se entre elas Miranda, Ariel, Umbriel, Titânia e Oberon, sendo Miranda notável por suas características geológicas complexas, tais como penhascos e falhas. Em termos de clima, Urano é classificado como um dos planetas mais frios, com temperaturas que despencam para incríveis menos 224 graus Celsius. Sua atmosfera, composta majoritariamente por hidrogênio, hélio e metano, é um espetáculo astrofísico intrigante. Apesar de sua peculiaridade, Urano permanece entre os planetas menos explorados do Sistema Solar, com a Voyager 2 sendo a única sonda a esquadrinhar suas características em 1986. Este gigante gasoso permanece como um desafio intrigante para futuras explorações espaciais. Netuno, o oitavo e último planeta do nosso Sistema Solar, permanece como um dos objetos mais intrigantes e misteriosos que orbitam o Sol. Descoberto em 1846 por Joan Gally, Urbain Le Verrier e John Couch Adams, Netuno é um gigante gasoso, situado além de Urano e possui características únicas que continuam a desafiar nossa compreensão. Características físicas, tamanho e composição. Netuno é o quarto maior planeta do Sistema Solar, mas sua massa é 17 vezes maior que a da Terra. Sua composição é predominantemente gasosa, com uma atmosfera composta principalmente por hidrogênio, hélio e metano. Coloração e tempestades. A coloração azul intensa de Netuno é resultado da presença de metano em sua atmosfera, que absorve a luz vermelha do espectro solar. Além disso, o planeta é conhecido por suas tempestades poderosas, como a Grande Mancha Escura, que se assemelha à Grande Mancha Vermelha de Júpiter. Órbita e rotação. Órbita distante. Netuno orbita o Sol a uma média de 4,5 bilhões de quilômetros, levando cerca de 165 anos terrestres para completar uma órbita. Rotação veloz. Apesar de sua distância do Sol, Netuno tem uma rotação rápida, completando um dia em apenas 16 horas terrestres. Essa rotação rápida resulta em ventos extremamente velozes em sua atmosfera. Anéis e luas. Anéis. Netuno possui anéis, embora sejam tênues em comparação com os impressionantes anéis de Saturno. Esses anéis são compostos por partículas de gelo e poeira. Luas. O planeta tem 14 luas conhecidas, sendo a maior delas Tritão. Tritão é único por orbitar Netuno em sentido contrário à rotação do planeta, sugerindo que pode ter sido capturado pela gravidade de Netuno. Exploração. Até o momento, apenas uma sonda espacial visitou Netuno, a Voyager 2, que passou pelo planeta em 1989. A sonda forneceu valiosas informações sobre sua atmosfera, anéis e luas, mas muitos mistérios permanecem. Conclusão. Netuno permanece como um enigma fascinante no Sistema Solar, desafiando nossa compreensão e alimentando a curiosidade científica. À medida que a tecnologia avança, futuras missões espaciais podem trazer novas descobertas sobre esse gigante gélido, oferecendo insights cruciais para entender os mistérios dos planetas distantes. Os exoplanetas, ou planetas extrasolares, são corpos celestes que orbitam estrelas fora do nosso Sistema Solar, representando uma área fascinante da astronomia moderna. A descoberta e estudo desses planetas tem expandido nossa visão do universo e da diversidade de sistemas planetários que existem além do nosso próprio. Os exoplanetas são detectados através de diversos métodos, incluindo trânsitos estelares, variações de velocidade radial e imagem direta. Essas técnicas têm levado à identificação de uma ampla gama de exoplanetas, desde gigantes gasosos como Júpiter até exoplanetas rochosos semelhantes à Terra. Entre os exoplanetas mais conhecidos está o Próxima Centauri b, um planeta rochoso na zona habitável da estrela Próxima Centauri, o Sistema Trapistra, com 7 planetas do tamanho da Terra e o HD 209.458b, conhecido como Osíris, devido à detecção de vapor d'água em sua atmosfera.
Outros exoplanetas notáveis incluem o Kepler 186f, o primeiro exoplaneta rochoso na zona habitável de sua estrela, o 55 Cancri, com 5 planetas conhecidos, e o Vais 12b, um exoplaneta gasoso com uma órbita extremamente próxima de sua estrela. Esses exoplanetas desafiam nossa compreensão do universo e abrem novas perspectivas sobre a diversidade planetária e a possibilidade de vida além da Terra. Sua descoberta continua a ser um campo de intensa pesquisa e descoberta, prometendo desvendar mais segredos sobre a vastidão do cosmos e nosso lugar nele. A teoria da relatividade de Albert Einstein é um marco na física moderna. Proposta no início do século XX, é composta por duas teorias principais, a relatividade restrita e a relatividade geral. A relatividade restrita, formulada em 1905, aborda a relação entre espaço e tempo, introduzindo conceitos como dilatação do tempo e contração do comprimento. Essa teoria revolucionou a compreensão da física, mostrando que as leis da física são as mesmas para todos os observadores inerciais. A relatividade geral, apresentada por Einstein em 1915, descreve a gravitação como a curvatura do espaço-tempo causada pela presença de matéria e energia. Essa teoria explica fenômenos como a curvatura da luz em torno de objetos massivos, como estrelas e buracos negros. Einstein propôs que massa e energia estão intrinsecamente relacionadas pela famosa equação I = mc2, demonstrando que a energia, U de um objeto é igual à sua massa, m, ou multiplicada pela velocidade da luz ao quadrado, c2. Essa equação tornou-se um ícone da física e da ciência em geral. A teoria da relatividade de Einstein teve um impacto profundo em diversas áreas, incluindo astrofísica, cosmologia e tecnologia. Suas previsões foram confirmadas por experimentos e observações, consolidando seu legado como um dos maiores cientistas da história. Em resumo, a teoria da relatividade de Albert Einstein revolucionou nossa compreensão do universo, redefinindo conceitos fundamentais de espaço, tempo, gravitação e energia, e continua a inspirar gerações de cientistas e entusiastas da física.